No vídeo de hoje vamos falar da aposentadoria por idade da pessoa idosa. A aposentadoria por idade pode se dar pela idade rural, idade urbana, pela modalidade híbrida e também da pessoa com deficiência. A aposentadoria por idade da mulher e do homem podem ter requisitos diferentes. Normalmente essa diferença está na idade mínima ou no tempo de contribuição, ou até mesmo nos dois requisitos. Vamos iniciar falando da aposentadoria por idade urbana, os seus requisitos antes e depois da reforma da Previdência de 2019. Antes da reforma da Previdência de 2019, para se aposentar por idade, o homem precisava ter 65 anos e a mulher 60 anos de idade. Ambos precisavam ter também 180 meses de carência, equivalente a 15 anos de tempo de contribuição. Para quem já estava afiliado ao INSS antes da reforma, mas não tinha preenchido os requisitos para se aposentar até 12 de novembro de 2019, pode se encaixar na regra de transição. Pela regra de transição, o homem se aposenta aos 65 anos de idade e a mulher, em 2023, se aposenta aos 62 anos de idade. Os dois precisam ter ainda 15 anos de tempo de contribuição. A idade mínima aumentou somente para as mulheres, 6 meses por ano a partir de 2020 até atingir 62 anos de idade, em 2023. A reforma da Previdência também trouxe uma regra definitiva, que é destinada aos contribuintes que passaram a pagar o INSS após a entrada em vigor da reforma, após 12 de novembro de 2019. Nessa regra permanente, os homens se aposentam aos 65 anos de idade, mas com 20 anos de tempo de contribuição, enquanto as mulheres se aposentam aos 62 anos de idade, com 15 anos de tempo de contribuição. O cálculo do benefício da aposentadoria por idade urbana antes da reforma da Previdência era assim: o segurado receberia 70% mais 1% ao ano completo, limitado em 100%, referente aos 80% maiores salários de contribuição, com descarte dos 20% menores salários. O cálculo do benefício após a reforma da Previdência de 2019, ou seja, na regra de transição e regra definitiva, é assim: o segurado recebe 60% da média, mais 2% ao ano que ultrapassar 20 anos de tempo de contribuição dos homens e 15 anos de tempo de contribuição das mulheres. A média da aposentadoria é referente a todos os salários de contribuição, sem o descarte dos 20% menores salários. Agora vamos falar os requisitos da aposentadoria por idade híbrida. A aposentadoria por idade híbrida, uma modalidade de aposentadoria, é muito parecida com a aposentadoria por idade urbana. Os requisitos anteriores e posteriores à reforma da Previdência também são os mesmos. O que difere as duas aposentadorias é que na aposentadoria por idade híbrida, o segurado pode juntar o tempo de trabalho rural mais o tempo de trabalho urbano. Antes da reforma da Previdência de 2019, o homem precisava ter 65 anos de idade e a mulher 60 anos de idade. Os dois precisavam ter também 180 meses de carência, equivalente a 15 anos de tempo de contribuição. O cálculo da aposentadoria por idade híbrida antes da reforma era assim: calculava-se sobre a média dos 80% maiores salários de contribuição, com descarte dos 20% menores salários, e dessa média o segurado receberia 70% mais 1% ao ano completo, limitado em 100%. Para os segurados que já estavam pagando o INSS antes da entrada em vigor da reforma, mas não tinha preenchido os requisitos para se aposentar até então, pode se encaixar na regra de transição. Na regra de transição, o homem precisa ter 65 anos de idade e a mulher, em 2023, precisa ter 62 anos de idade. Os dois precisam ter também 15 anos de tempo de contribuição. A reforma da Previdência de 2019 também trouxe uma regra definitiva, que é destinada aos segurados que passaram a pagar o INSS após a entrada em vigor da reforma. Na regra definitiva, a mulher se aposenta com 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, e os homens se aposentam aos 65 anos de idade, mas com 20 anos de tempo de contribuição. Quanto ao cálculo do benefício da aposentadoria por idade híbrida, tanto na regra de transição quanto na regra definitiva, será assim: o segurado vai receber 60% da média,
mais 2% ao ano que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 20 anos de tempo de contribuição para os homens. A média é referente a todos os salários de contribuição, sem o descarte dos 20% menores salários. Agora vamos falar dos requisitos da aposentadoria por idade rural para os homens e mulheres. Essa espécie de aposentadoria, felizmente, não foi alterada pela reforma da Previdência de 2019. Os requisitos continuam os mesmos. É uma aposentadoria destinada aos trabalhadores rurais, homens e mulheres, com redução de 5 anos na idade mínima. Na aposentadoria por idade rural, os homens se aposentam aos 60 anos de idade e as mulheres aos 55 anos de idade. Os dois precisam ter também 15 anos de trabalho rural. Em regra, o valor da aposentadoria por idade rural aos segurados especiais é de um salário mínimo, atualmente R$ 1.320. Por fim, vou explicar os requisitos da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Assim como na aposentadoria por idade rural, a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência não foi alterada pela reforma da Previdência. Os requisitos e regras ainda continuam os mesmos. A legislação diz que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. Na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, o homem e a mulher se aposentam independentemente do grau de deficiência. Aos 60 anos de idade, os homens, e aos 55 anos de idade, as mulheres. Também é necessário ter 15 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, 180 meses de carência. O valor da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência é equivalente a 70% mais 1% cada ano completo, limitado em 100%, da média dos 80% maiores salários de contribuição, com descarte dos 20% menores salários. Se você acredita ter direito a uma aposentadoria por idade ou já fez o pedido, mas foi negado pelo INSS, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.